Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao debate da TV Interior. Eu sou o Luan Baroni, prazer. E hoje nós estamos aqui com pessoas ilustres na nossa programação. Eu quero desde já desejar uma boa noite a todos vocês, aos nossos telespectadores também. Nós estamos com a presença do pastor Bruno Melo, da Igreja Renovação em Cristo, em Cantagalo, e também a presença do pastor Everton Ribeiro, da Primeira Igreja Batista de Cantagalo. Gente, é um prazer receber vocês. Boa noite. Boa noite, Baroni. Bom, nós vamos começar então. Aliás, hoje também não podemos esquecer que nós temos a participação dele, que é capitão da Seleção Evangélica do Brasil, o Bruno Brito. Boa noite, Bruno. Boa noite, é um prazer estar aqui participando desse grande bate-papo, grande debate com os amados irmãos, pastores, e será um prazer falar daquilo que Deus tem feito, usando o futebol como ferramenta de evangelismo. Bom, então nós podemos começar, então vamos conversar com o pastor Bruno. Pastor Bruno, seja bem-vindo ao nosso debate. Pastor Bruno, em meio a essa pandemia, em meio a tudo que nós estamos vivendo, a famosa frase, fica em casa, você que pode ficar em casa, fique em casa. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, para o senhor sendo pastor, tendo aquele calor humano, os irmãos da igreja sempre unidos, juntos, orando, buscando a presença de Deus, e hoje ter que fazer o culto, muitas das vezes, direto da sua própria casa. Como que tem sido hoje para as igrejas terem que se adequar a este momento? Primeiramente, boa noite a todos. Então, Baroni, essa questão ela tem sido difícil para a gente, né? O povo brasileiro em si é um povo caloroso, né? Principalmente o povo evangélico, né? Gosta de abraçar, de tocar, de estar junto, de estar na comunhão. E assim, a gente está tendo que nos adequarmos realmente a tudo isso no meio dessa pandemia, né? E a gente fica querendo, às vezes você encontra com um irmão na rua, você quer abraçar, mas tem aquela coisa de você levantar a mão, dar o cotovelo, né? E a questão dos cultos, né? Tem sido, na nossa igreja, nós estamos fazendo nosso culto presencial novamente, só que com as medidas cabíveis, né? Com a distância correta, todo mundo de máscara, e tem sido feito no domingo pela manhã. Mas mesmo assim falta algo, né, cara? Falta aquele calor de você poder abraçar, de às vezes tá com saudade daquele irmão que você tem uma intimidade, dar um beijo no rosto, né? Aquele aperto de mão caloroso, né? Mas assim, nós não deixamos a peteca cair, nós estamos sempre firmes, né, crendo que isso já passou e daqui a pouco está podendo estar se abraçando novamente, está todo mundo junto. Certo. E agora nós vamos conversar então também com o pastor Everton, que eu gostaria que o senhor contasse para a gente, pastor Everton, como que tem sido essa experiência também para o senhor de, assim, digamos, talvez tendo que usar a tecnologia ou se inovar para que não poder deixar de ministrar a palavra de Deus, de levar aquela palavra que a pessoa precisa. Então, Baroni, realmente essa situação foi uma situação que nos surpreendeu a todos, né? Quero saudar a todos os debatedores e também aos que assistem à TV, o debate nesse momento. Todos nós fomos surpreendidos por essa situação. Essa foi uma situação que nos colocou em isolamento e muita preocupação em função das notícias, da letalidade do vírus e também do alto nível de contágio. Claro que a nossa igreja, nós já tínhamos uma experiência de utilização da rede social, especialmente o Facebook, para a transmissão dos nossos cultos. Nós já vínhamos transmitindo há algum tempo. A nossa igreja, esse ano, está celebrando seu primeiro centenário. A Primeira Igreja Batista de Cantagalo celebrou 100 anos, nós tivemos o aniversário da igreja em janeiro, então, desde o ano de 2019, nós já estávamos envolvidos com esse compromisso de transmitir os nossos cultos pela rede social. Isso facilitou um pouco. O distanciamento certamente causou muita dificuldade, porque nós temos esse desejo de estar em permanente comunhão com os irmãos, o encontro, a possibilidade de realizar as atividades na igreja. Nós tivemos que nos esforçar para utilizar, portanto, as ferramentas da tecnologia. A nossa igreja também já tinha
um grupo de comunhão através do WhatsApp, que continua sendo o nosso principal canal, mas nós transmitimos a dominical pelo Facebook e transmitimos os nossos cultos também pelo Facebook. Nos mobilizamos para que a liderança das crianças, dos adolescentes, pudessem também utilizar essa ferramenta, e essa realidade ainda é a nossa realidade. Nós estamos com a expectativa de voltar, mas ainda não voltamos, estamos nos preparando para isso. Nós temos uma membresia em que boa parte dela tem a idade avançada, né? Nós temos um número grande de pessoas que estão nessa faixa de risco, acima dos 60 anos. Nós temos uma dificuldade que o nosso grupo ele é muito pouco ventilado. Então, nós estamos estudando para que a gente possa voltar com segurança dentro das regras estabelecidas pelas autoridades. Certo. Agora nós vamos conversar com ele, que é o capitão da seleção evangélica. Eu vou chamar ele de Capitão Bruno. Bom, Capitão Bruno, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente da sua história com a União das Copas Evangélicas do Brasil e Exterior. Mas antes, né, eu gostaria de saber do senhor como que tipo assim, jogou pela seleção de Portugal, jogou muito tempo no exterior, jogador de futebol aí, de vários torneios. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: por que a maioria das pessoas, assim, na visão do senhor, já teve algum tipo de repente, crítica de, ele era jogador de futebol, hoje é cristão e está usando futebol para houve algum tipo de insegurança por parte até mesmo no meio evangélico, porque as pessoas acham, porque é cristão, não gosta de futebol? Boa noite a todos da TV Interior e os debatedores. É um prazer estar aqui, como eu disse há poucos minutos. Capitão Bruno é nova, né? Pela primeira vez alguém me chama de Capitão Bruno. Mas é sempre um prazer, eu sei que carinhosamente. Muitos da minha família me chamam de Bruno, mas muito, muito difícil, né? Dentro do futebol, dentro daquilo que eu tenho militado, alguém me chamar de Capitão Bruno. Mas hoje eu estou tendo essa oportunidade, esse privilégio. Enfim, a União das Copas Evangélicas no Brasil e no exterior, né, veio, né, há 13 anos atrás. Deus já havia me dado um sonho, e eu morava em Portugal, jogava em Portugal nessa época. Relutei um pouco para poder entender que isso que era o que Deus queria para a minha vida, mas acho que tudo começa com alguém, né? E isso não foi diferente, começou na minha vida. Eu abri mão da minha carreira, eu abri mão dos meus sonhos profissionais, e aí entendi que era o momento e era a hora de encerrar a carreira. Eu encerrei a carreira com 30 anos de idade e comecei a fazer aquilo que Deus havia me direcionado para fazer. E aí a gente começou a desenvolver, né, as atividades da UCE Brasil como Copa Evangélica de futebol, unindo as igrejas e utilizando o futebol como ferramenta de evangelismo. Ao longo do tempo, a proporção da Copa Evangélica foi aumentando a nível regional, a chegar a nível estadual, a nível nacional e até mesmo hoje, né, com 11 anos, a nível internacional. Então, hoje, dentro da União das Copas Evangélicas do Brasil e do Exterior, nós temos as Copas Evangélicas divididas em alguns estados que participam. Nós temos os missionários da bola, que são atletas com chamados a missões, utilizando o esporte como ferramenta de evangelismo. Nós temos a Seleção Brasileira Evangélica, que são atletas que são preparados para estar em alguns países, né, para poder utilizar também o futebol como ferramenta de evangelismo. E hoje a gente tem levado, né, o evangelho, a palavra de Deus, usando o futebol e mostrando à igreja, mostrando, né, aos pastores, aos líderes, né, e à igreja em comum que gosta do futebol, para aderir a essa ferramenta, né, não só no meio da socialização, né, de crianças e adolescentes, mas também no meio de evangelismo, aonde que muitas das vezes a gente tem um carinho tão grande por tantas pessoas, conhece tanta gente, uma multidão de pessoas, mas que quando chega um convite para assistir um culto,
né, aquelas pessoas que a gente tem um carinho tão grande, tem aquela resistência. Mas quando você convida para participar de um futebol, para participar de uma atividade esportiva, e ali ele tem uma facilidade, né, de estar com vocês, e ali com certeza ele vai ouvir falar de Jesus, ele vai ter a oportunidade, né, de ser compartilhado com ele o Evangelho, e vai louvar, vai orar, e vai colocar com certeza, né, tudo aquilo que muitas das vezes, né, tá cheio ali o coração dele. E é isso que a UCE Brasil, ela tem desenvolvido, né, no Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior. Ela usa o futebol como ferramenta de evangelismo, mas essas pessoas que participam são todos eles membros, né, das igrejas evangélicas, né, que são inseridos dentro da UCE Brasil, são preparados, são treinados e são direcionados para esse trabalho missionário. Certo. Agora eu quero vou voltar com os pastores aqui de Cantagalo, e eu gostaria de perguntar para eles. Pastores, nós sabemos que, assim, como o próprio pastor Everton disse, a Igreja Batista completou aí o seu centenário. Parabéns à Igreja Batista de Cantagalo. Pastor, nós vemos que, assim, existem muitas igrejas tradicionais, né? E como que as igrejas tradicionais veem esse tipo de projeto, esse tipo de evangelismo para as igrejas tradicionais, ou não, né? Como a Renovada? Como é visto esse tipo de projeto envolvendo o futebol, por exemplo, que é uma paixão de muitos brasileiros e até mesmo uma paixão mundial? Como que a igreja vê esse tipo de projeto como forma de evangelismo? Olha, eu particularmente vejo com muita alegria a utilização dessa ferramenta, até porque o futebol é uma paixão do brasileiro, o esporte, de uma maneira geral, é algo que agrega, que diminui as distâncias, que aproxima as pessoas, e o futebol, que é, sem dúvida nenhuma, algo que atrai as pessoas, certamente serve como uma ferramenta para aproximar e possibilitar a oportunidade de evangelizar. Eu fico muito feliz de ouvir a fala aí do Capitão Bruno, né? O Brito, e a sua experiência, ela me fez lembrar, quando ele começou a falar sobre toda essa estrutura e essa proporção que formou, me fez lembrar dos Atletas de Cristo, que é um movimento que começou lá no início da década de 80 com um goleiro, o João Leite, né, lá do Atlético Mineiro, muitos devem lembrar do João Leite, e depois ele, junto com o Baltazar, o atacante chamado Atacante de Deus, né, eles formaram o Atletas de Cristo, que depois agregaram outras modalidades. Esse período dos anos 80, eu lembro início da minha juventude, final da minha adolescência, ali em Niterói, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns eventos promovidos pela primeira Igreja Batista. A igreja dele, o Brito conhece, né? O Capitão Bruno já ouviu falar do pastor Zico. Ele, hoje, atualmente, ele é membro da Igreja Batista da Orla, de Niterói, ovelha do pastor Neuber, mas o que eu quero colocar é que nós, da Igreja Batista, né, e acredito que as denominações tradicionais, os Atletas de Cristo, são uma organização interdenominacional. Nós enxergamos com os olhos e acreditamos que, sem dúvida nenhuma, o esporte, especialmente o futebol, pode ser usado como uma ferramenta maravilhosa para a evangelização. Inclusive, dentro desse movimento de Atletas de Cristo, no ano de 1987, para mim isso é muito marcante, porque foi o ano que eu entrei no seminário, foi lançado um livro pelo Silas, irmão do Miller, Você Viver. Esse livro foi distribuído uma quantidade muito grande, quase 1 milhão de cópias, e houve uma penetração muito grande de evangelização no Brasil por causa do futebol. A mensagem do Evangelho foi compartilhada de uma maneira que atraiu muitas pessoas. Gostaria também de saber a opinião do pastor Bruno sobre esse assunto a qual acabei de perguntar, né, sobre como que a igreja vê, né? Nós falamos com uma igreja, bem dizer, tradicional, né, pastor Everton?
E nós queremos saber de uma igreja renovada. Como que a igreja consegue, assim, existe algum tipo de resistência, por exemplo, da membresia um pouco mais tradicional, um pouco mais antiga? Bom, Barone, eu vou seguir a mesma linha do pastor Everton, né? Eu creio que para nós nós não temos impasse algum em relação a esse meio por exemplo, o futebol para nós usarmos como evangelismo, né? Porque conforme o pastor mesmo disse, o futebol hoje é uma paixão nacional, né? Então nós como bons brasileiros adoramos o futebol e a gente como verdadeiros guerreiros do evangelho, né, nós temos que usar isso em prol do nosso favor para poder levar a palavra de Deus, né? E eu creio que isso é uma ferramenta muito importante nas nossas mãos, né? O pastor citou a questão dos atletas de Cristo. Poxa, eu fui um atleta de Cristo, né? Na minha juventude, um tempinho atrás aí, né? Hoje eu estou aposentado, eu pendurei chuteira, pendurei kimono, pendurei tudo. Mas eu pude, durante a minha adolescência, experimentar muito isso, né? Você fazer aquela roda no meio de uma quadra, ali você poder fazer uma oração e incluir o evangelho no meio de um esporte tão querido, né? E para nós, assim, não vejo como um tabu, né? Eu acho que nós temos que usar isso totalmente ao nosso favor, né? Uma vez que nós somos luz, né? Nós somos chamados para levar a palavra, então nós temos que usar todas as ferramentas que vêm à nossa mão, né? Por exemplo, eu sou um pastor missionário, eu fui missionário em 2006 pela Jocum, né? E lá a gente usava as artes circenses, né? Dançava com fogo, fazia várias coisas assim que, se você for fazer dentro de uma igreja mesmo, muitas pessoas vão ter um pouco de impasse, né? Mas nós nos adequamos a isso. E a questão do futebol no meio do evangelho, eu acho assim que tem que ser mesmo levado de uma forma como uma ferramenta poderosíssima para nós podemos pregar o evangelho, né? E o que me impacta muito também foi o que o meu xará, né, o Bruno, né, o capitão Bruno disse, que a questão dos missionários da bola, né, cara? Então, assim, é muito importante, né? Porque você une a paixão de você jogar o futebol e a paixão de você pregar o evangelho através daquilo que você faz de melhor. Tá certo. Agora, pode continuar, eu cortei o nome, mas pode continuar. Pode continuar. Não, eu queria falar sobre o pastor Zique, até respondendo, né, meu amado pastor. O pastor Zique é um grande amigo meu, já frequentou alguns eventos, né, de gala que nós realizamos, chamado a Bola de Ouro. Ele foi um dos nossos convidados de honra a entregar o prêmio da Bola de Ouro. Dentro da UCE Brasil, pastores, né, e ouvintes, a gente tem diversas atividades. Nós temos a Bola de Ouro, que é atletas, né, que participam das atividades da Copa Evangélica, né, a nível estadual, regional. Nós temos a seleção brasileira, né, evangélica. Nós temos treinamentos, nós temos cultos, nós temos clínicas de futebol para crianças e adolescentes. Nós temos o trabalho, como o pastor Bruno falou, o trabalho dos missionários da bola. Só que eu queria diferenciar para vocês, pastores, né, o que nós enxergamos, né? E além de dizer para vocês que nós somos, né, uma agência missionária. A UCE Brasil, a União das Copas Evangélicas do Brasil e do Exterior, ela é uma agência missionária que desperta no membro da igreja, porque ela é um braço da igreja, né? Ela é uma extensão da igreja, para despertar na igreja aquele chamado que ele tem, né? E, ao mesmo tempo, a gente desenvolve junto com a igreja, junto com os pastores, a criação, né, do Ministério de Esporte na igreja. Então, muitas das vezes, esse atleta, né, que é um membro da igreja, que vem para a UCE Brasil através da Copa Evangélica, porque como ele chega à UCE Brasil? Através da Copa. Ele pode participar da Copa Evangélica pela sua igreja, ou ele participa da Copa Evangélica por uma outra igreja que inscreva, né, a sua equipe. E aí, dentro da Copa Evangélica, dentro das rodadas, eles são observados a participar e a conhecer a UCE Brasil através de cultos que nós temos, e também reuniões, e também treinamentos. E aonde muitas das vezes ele participa de um treinamento, ele participa de um culto, e ele daqui a pouco ele está inserido ao UCE Brasil. Automaticamente, isso é direcionado aos seus pastores, aos seus líderes, são notificados, né, que os membros deles, né, estão participando, né, não só da Copa, que o pastor está ciente, porque ele tem que dar essa autorização para o UCE Brasil,
né, para a Copa Evangélica do Rio de Janeiro, mas daqui a pouco ele vai estar ciente que ele está participando de algo a mais. E esse algo a mais, ele vai descobrir nele se ele tem um chamado a missionário da bola, ou se ele para missões, né? E muitas das vezes a gente observa, né, se é uma missão urbana, né, local, ou se é uma missão transcultural, né, fora do país, onde muitas das vezes ele começa a descobrir isso nele com a oportunidade que ele vai galgando, que ele vai tendo, e que ele vai crescendo no evangelho de intimidade, de relacionamento com Deus, e também sendo direcionado no trabalho do esporte. Então, assim, existem atletas hoje dentro da UCE Brasil que é nítido que ele tem um chamado. Não é um atleta, somente um atleta que joga bola. Ele tem o além do futebol. Ele sente aquela paixão e aquele amor por ganhar vidas. E o que a UCE Brasil preza é alcançar vidas para o reino de Deus, é usar o futebol com esse propósito, é ajudar a tua igreja local também a desenvolver um trabalho do Ministério do Esporte local. Então, assim, tudo isso está inserido de um trabalho em comum, entendeu? Junto com a igreja. Então, Capitão Brito, já o nosso amigo Duda manda um abraço, né? Está aí acompanhando a nossa programação. Ele falou assim: ele é o Capitão Brito. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Capitão Brito. Nesse tempo todo, como jogador de futebol, né, passou várias experiências, houve-se algum momento, enquanto o senhor era jogador profissional de futebol, jogou em Portugal por um bom tempo, houve algum momento em que o senhor passou por, eu não digo uma saia justa, mas passou por uma situação em que não quiseram aceitar o senhor no time ou quiseram um pouco de distância de ti porque você já estava caminhando no evangelho? Houve algum tipo de resistência à sua presença no meio do futebol? Então, eu sou da época dos Atletas de Cristo, né? Aprendi muito com o pastor Zic, né? E na década de 90 eu cheguei nos Atletas de Cristo em 90, se não me engano, eu me converti em 95. Eu conheci a palavra, né? A verdade que liberta, dia 1º de abril de 95. Em 95, o pastor Fanini me batizou na primeira igreja batista em Niterói, fui membro durante 13 anos da PIB de Niterói, e tive uma oportunidade, sim, até mesmo em Portugal, né? Eu amo aquela terra, né? E hoje nós temos um relacionamento muito grande, né? Eu e Portugal. Eu estou sempre lá, tenho atividades, tenho trabalhos, né? Também secular, como também a UCE Brasil, né? Tem missionários da bola lá morando. Nós temos 4 famílias da UCE Brasil hoje morando lá, residindo lá. Mas na minha primeira temporada, em 2003, eu sofri uma certa resistência por parte dos atletas, né? Não de todos, mas por parte assim de um grupo de atletas que quando me viram, quando me conheceram, perceberam um pouco do meu comportamento. Por quê? Porque é um comportamento totalmente diferente, né? É um comportamento que não convém, né? Com as práticas do mundo, né? E então, logicamente, você recebe inúmeros convites, né? Para sair, para boate, para prática que muitas das vezes que para o mundo é normal, né? Mas que para nós e para mim não era normal e não é normal. E aí, dentro desses convites, né, de não aceitar esses tais convites, né, eles acabavam me vendo, né, de um olhar diferente. Mas eu sempre falei, né, e sempre costumo falar para os atletas da seleção ou para qualquer atleta, né, que a gente possa palestrar e falar do amor de Deus. Eu acho que a melhor maneira de você expressar e falar do Evangelho, esse Evangelho tão lindo, tão maravilhoso que é o Evangelho de Jesus, é você viver com a tua própria vida, né? E todo aquele elenco daquele clube naquela temporada, né, conheceram, né, o Brito ao longo do tempo. É claro que no início eles queriam estar comigo, né, nos lugares que eles frequentavam, mas começaram a me conhecer, começaram a ouvir da minha boca coisas diferentes que eles tinham no cotidiano deles, e que, ao mesmo tempo, eles começaram a também ser juntos por mim. E eu lembro que naquele elenco
como 2 atletas, né, que não eram cristãos, tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, tiveram a oportunidade de participar de cultos comigo, de irem à igreja batista, na época lá em Portugal, e, inclusive, né, um deles aceitou a Jesus. Eu tenho um testemunho para dar. No meu período de férias, né, vindo para o Brasil, na minha primeira temporada, eu tinha um CD de Ludmilla Feber, que eu tinha ganho, um dos primeiros CDs que ela gravou, que tinha Os Sonhos de Deus, e eu escutava esse CD direto, e muitas das vezes alguns amigos meus também escutavam, porque eu colocava para todos escutarem. E aí o Ricardo, ele me pediu, e eu falei para ele que não ia dar, porque eu não podia, porque tinha sido um amigo meu, mas ele insistiu tanto que eu profetizei sobre a vida dele. Olha, Ricardo, eu vou te dar esse CD, mas você também vai sonhar esses sonhos de Deus sobre a tua vida, e eu profetizo bênçãos espirituais sobre a tua vida. E aí passou, eu vim para o Brasil, fiquei 30 dias, retornei para Portugal. A primeira coisa que eu fiz foi chegar no clube, estacionei meu carro, né, no estacionamento do clube, só que o Ricardo tinha chegado primeiro do que eu, ele estava abrindo a porta de vidro, né, do estádio principal. E ele olhou para trás e me viu descendo do carro e correu e pulou no meu colo e falou assim: aquele Jesus que você falou há 30 dias atrás, hoje eu conheço. Então, assim, mas não foi falando, pregando o evangelho na Europa, abrindo a minha boca, foi vivendo o evangelho, né? Muitas das vezes a gente vai ter a oportunidade de viver, expressar o evangelho. Então, eu tive uma situação totalmente adversa, mas eu consegui contornar com sabedoria, com discernimento, né, e mostrando para eles que eu era diferente, que o Cristo que vivia na minha vida e o Cristo que eu falava, né, e que eu cria era diferente do Cristo deles. E a ponto de um deles, né, um português, aceitar Cristo como seu Salvador. Tá certo. Agora nós vamos voltar um pouco aqui agora para Cantagalo, nossa região aqui. Eu quero conversar com os pastores. Pastores, os senhores têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse projeto que vocês gostariam de fazer para o nosso convidado? Vocês podem ficar à vontade. Eu vou deixar vocês à vontade agora para fazer a pergunta que vocês tiverem interesse. Pode me perguntar se eu sou Flamengo, né? Não fala isso, que aqui tem vascaíno. Pode falar, irmão Everton. Eu quero fazer, na verdade, um comentário e depois emendo com uma pergunta, porque eu enquanto o Brito falava aí do seu testemunho, da sua experiência, passou um filme aqui na minha cabeça e eu fiquei muito feliz de ouvir as palavras do Brito, porque a experiência do evangelho na vida do cristão, ela passa necessariamente, dentro da pergunta que você havia feito para ele, Baroni, por uma situação de constrangimento no convívio com a sociedade, porque a vida do cristão, muitas vezes, ela é vivida numa situação de contraste. As pessoas, muitas vezes, não compreendem, mas quando nós vivemos o evangelho e a mensagem, quando é proferida, há um encontro entre as duas coisas, né? A palavra compartilhada precisa ser corroborada pela vida. Então, é muito bonito ouvir o Brito falar sobre essa sua trajetória e o testemunho que ele dava diante das pessoas quando queriam que ele se envolvesse, de repente, numa atividade, num lazer, numa programação que não era condizente com o evangelho, com a sua fé, e ele teve todo o cuidado de viver a postura do cristão, que deve ser a postura de ser um missionário, de dar testemunho, seja qual for a sua função, seja qual for a vida profissional. Se você é um médico, lá como médico, você deve ser cristão. Se você é um advogado, lá como advogado, você deve ser cristão e deve dar testemunho nos seus compromissos. Se você é um comerciante da mesma forma, se você é um faxineiro da mesma forma. É muito importante que o cristão tenha essa consciência, e isso é muito bonito. Mas o que eu queria perguntar, com relação ao trabalho da UCE, ele falou aqui o alcance desse trabalho no sentido internacional, se ele tem mais ou menos ideia de em quantos países, né, quantos missionários atuam levando o Evangelho de Jesus através do futebol.
Pastor, o senhor pode reformular novamente a pergunta, porque houve um barulho enquanto o senhor falava e eu não peguei muito bem. Então, Brito, eu gostaria de saber, dentro da UCE, né, que você disse é uma agência missionária, eu acho que esse foco missionário ele é muito importante. Você tem uma ideia de quantos países vocês já estão presentes com missionários atuando através do futebol, levando a mensagem de Jesus? Sim, pastor. Essa é a mensagem, né? Acho que a gente precisa entender que nós não somos jogadores da bola, mas nós usamos a bola para falar do amor de Deus. Então, assim, esse chamado, ele precisa ser nítido, né? E essa consciência, né, nos atletas da UCE Brasil, porque muitas das vezes o atleta que vem da igreja, né, para a UCE Brasil, ele pode se deslumbrar com uma viagem para a Europa, ele pode se deslumbrar, né, com uma viagem até mesmo para o Paraná, para o Amazonas, mas a gente prepara, né, e direciona e mostra para ele, né, que o nosso real propósito e foco, né, é fazer com que as nossas vidas sejam um instrumento nas mãos do Senhor. E isso tem acontecido, pastor, em muitos países, nos Balcãs, no leste europeu, né, nós tivemos já por 2 ou 3 temporadas, né, 2 a 3 anos, se eu não me engano, 2016 nós tivemos na Croácia e na Hungria, depois retornamos em 2019, em 18 e 19, né, fomos para a Hungria, Ucrânia e Croácia novamente. Temos um trabalho estabelecido em Portugal, temos um trabalho estabelecido em Honduras, já por 2 anos fomos a Honduras, em 2012 e em 2015, passando pela passagem de Honduras em 2015, nós entramos num presídio para fazer um trabalho né, presidiários, né, na penitenciária, uma das maiores e mais perigosas da América Central. Enquanto nós falávamos, em momento de oração, estávamos e Deus me deu a oportunidade de falar para eles e compartilhar que, na verdade, eu só gostaria de um abraço deles. Foi algo assim maravilhoso, foi algo assim impactante, abraçar cada um daqueles homens que muitas das vezes estão ali sem sonhos, sem perspectiva de vida, né, sem amor próprio, né, e foi um momento maravilhoso. Cerca de 250 homens aceitaram a Jesus em Honduras, né, e tivemos por 2 anos em Honduras, né, 2015, 2015, tivemos em 2014 na Espanha, né, em Ribadeio, né, ali na Espanha, próximo a Madrid. Então, assim, a gente tem andado, né, por muitos países, né, da Europa, né, e da América, né. Hoje, nesse ano, a gente estaria visitando a África, né. Nós temos um trabalho, né, na África, né, em Togo, né, um trabalho novo, missionário Alex, que está lá hoje, né, em Togo, né, Burkina Faso, e estaríamos indo no mês de agosto, mas o Senhor não vai nos permitir devido, né, ao que estamos vivendo hoje, né, a essa situação, mas Deus está no controle de todas as coisas. E a gente tem um trabalho também nos Estados Unidos, né, nós temos um diretor, né, que é missionário da bola, né, hoje ele fica concentrado em Atlanta, né, e também tem um atleta da UCE Brasil na Flórida, né, em Miami. Então, assim, em vários países, né, a gente tem um trabalho que já foi desenvolvido, já teve a passagem da seleção brasileira, dos missionários da bola, já fizemos atividades, né? E como é em Portugal, hoje em Portugal, por ir tantas vezes para Portugal, já fomos 5 vezes consecutivas para Portugal, desenvolver atividade, participar de torneios, inclusive, pastor, participar de torneios secular, onde 11 clubes de futebol, clubes de futebol mesmo, e a única equipe representando o Evangelho é a UCE Brasil, e aonde naqueles momentos de jogos, de atividades, de convívio esportivo, a gente apresenta, né, a pessoa de Jesus, a gente apresenta o Evangelho da cruz e fala do amor de Deus, mas não só fala, né? Eu acho que é importante também você viver, você expressar com a tua vida o Evangelho. Aonde, dentro do campo,
né? Muitas das vezes você escuta e você vê muita coisa. Só que eu acho que do missionário, não. Eu acho que do missionário tem que ser diferente. Ele precisa chamar a atenção por isso, porque dentro de campo ele precisa ser diferente. E graças a Deus, tem sido levado, né, a tantos lugares, tanto no Brasil, no Rio de Janeiro, né, como também a outros países também. Antes do pastor Bruno formular a sua pergunta, eu gostaria de perguntar para o capitão Brito, já que ele tocou no assunto de evangelizar e falou uma coisa que me chamou muito a atenção, de ser o único time evangélico a participar de um tipo de torneio secular. Já houve em algum desse tipo de evento que o senhor participou, em que alguém que era do meio jogador profissional, do meio secular, que falou assim, não, eu não quero mais jogar aqui, eu quero jogar na UCE, e aceitou a Jesus e passou a se tornar um membro da UCE? Olha, a gente já teve a presença do Bebeto, né, junto com a gente na cidade de Pádua, né? Bebeto viajou com a gente na cidade de Pádua, né, uma pessoa muito simpática, eu tive a oportunidade de estar com ele. Mas o Benjamin, da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, né, participa, viaja com a gente, mas o Benjamin já é cristão. Temos o apoio, né, o Jorginho, tetracampeão mundial, né, o Jorginho conhece, né, o trabalho da UCE Brasil, o próprio Zinho também, né, tetracampeão mundial. Mas, assim, a gente tem vários momentos, né, que tivemos jogos com o Vasco, com o Fluminense. Fluminense ainda não jogamos, mas com o Vasco jogamos, com o Flamengo jogamos, com o Botafogo jogamos. Antes dos nossos jogos, o que é de hábito acontecer? Se não acontecer, né, não é um futebol com um propósito, porque não pode ser futebol por futebol. Futebol, a gente joga em qualquer lugar, não é verdade? Então tem que ser um futebol com um propósito. Então a gente junta as duas equipes, a gente traz uma reflexão da palavra, ou a gente dá um testemunho, né, eu ou algum diretor, algum pastor da UCE Brasil, né, a nossa equipe de louvor, né, a gente faz um momento de louvor, mas também não é um culto, é algo resumido, né, simples, né, para que a gente seja assim, algo assim agradável para todo mundo, até porque é uma estratégia, né? Então, a gente faz o louvor, a gente ora, e aí a gente faz o apelo, mas a gente faz o apelo também. E a gente já presenciou, né, dentro da sua pergunta agora, vários atletas, né, que já aceitaram a Jesus nesse momento, né, já se ajoelharam, já se rasgaram, choraram na presença de Deus e que hoje estão caminhando com a gente. Um deles, né, te falar agora que eu lembrei, né, 2 desses atletas estavam caminhando com a UCE Brasil. Há 2 anos atrás, eles foram convidados pela UCE Brasil para ir a Portugal, e nesse ano, né, eles ainda não eram convertidos, e num momento nosso no hotel, nós fizemos o apelo, nós fizemos um culto, e os 2 se ajoelharam, se renderam no apelo, e hoje estão caminhando com o Senhor. Um mora na cidade de Maricá, que é o Betinho, ele e a família dele, estão firmes na igreja, e o outro é o Rodrigo, a família dele, inclusive o Rodrigo é um dos 4 que hoje mora em Portugal, mora em Setúbal, né? E os 2 estavam caminhando com o CE. Mas o que significa? É que esses 2 atletas, eles vieram para a Copa Evangélica inscritos por uma igreja e que eles não eram cristãos. E automaticamente eles podem participar, porque a Copa Evangélica permite que atletas não cristãos participem, porque se não participar não é uma estratégia para trazê-lo, né, para dentro do nosso convívio. Eles participaram, nós percebemos o comportamento deles, né, que eram comportamentos corretos, né, e bom comportamento, ainda não tinha aceitado Cristo, ainda não conhecia o Senhor. E aí, automaticamente, eles começaram a CE Brasil local, no Rio de Janeiro, fizeram uma triagem, foram para algumas cidades do Rio de Janeiro, e depois de uma preparação, nós convidamos eles para ir pela seleção brasileira a Portugal. E aí, eles aceitaram a Jesus e hoje estão com a gente até hoje. Tá certo. Então agora o pastor Bruno, né, por favor, ele pode formular a sua pergunta, a sua dúvida. Fique à vontade, pastor Bruno. Ok. Brito, primeiro eu quero te parabenizar, cara, por esse trabalho fabuloso que você faz parte,
tá? Assim, é muito gratificante para a gente ver, né, a paixão que você tem. Uma frase que você falou na última pergunta atrás, você disse a paixão que vocês têm por ganhar almas, né? Isso que move o coração da gente, né? É a favor das almas. E eu queria saber de você como você descobriu que esse era o seu propósito, porque há uma diferença entre chamado e propósito, né? Chamado, todos nós somos chamados, mas propósito para a nossa vida com Cristo é diferente, cada um tem o seu propósito. Então, como você descobriu que o seu propósito era esse para você ganhar almas por reino? Pastor Bruno, hoje eu tive um gabinete, né, por chamada de vídeo com o meu pastor, um dos meus pastores, né, que é o pastor Mauro Costa. E aí, assim que eu comecei, né, meu gabinete, né, minha reunião com o pastor Mauro, eu falei isso com ele. Eu falei para ele, pastor, o senhor conhece a minha história, o senhor conhece a minha vida, e eu quero dizer algo para o senhor. Esse chamado na minha vida e no meu coração, ele é muito forte, né? Só que Deus me deu sinais. Ao longo da minha vida, né, da minha experiência com Deus, foram através de sinais. E eu compartilhava isso com ele hoje, né, pela tarde, né, onde nós tivemos a oportunidade, foi uma tarde maravilhosa que eu tive com o meu pastor, conversando sobre isso com ele. Então, assim, pastor Bruno, eu comecei a perceber que Deus tinha algo assim muito além do que o futebol profissional. Eu comecei a entender que na minha carreira, ainda como jogador, ainda militando, né, atuando como atleta, né, eu joguei não só em Portugal, mas joguei na Bélgica. Eu fui para a Bélgica com 19 anos e uma das experiências mais marcantes, na minha vida é que uma família na Bélgica, eu tinha 19 anos, uma família na Bélgica, eles ficaram apaixonados por mim. Só que eu não sabia identificar por que eles estavam tão apaixonados por mim. Será que eu era tão bonito assim? Né? Mas não, mas era a imagem de Cristo sobre a minha vida, né? E essa família toda, amados, essa família toda aceitou Jesus. Eles permitiam que eu estássemos na casa juntos, tomando café, almoçando, jantando, saindo, e todas essas oportunidades eu orava, e engraçado, né? Eu não sabia falar o inglês, né? E não sei falar até hoje, e frequentemente, e eles têm um dialeto, né, que é o Nederland, né? E aí nós compramos um dicionário entre português e Nederland, na Holanda, fomos à Holanda comprar, para poder, porque era a necessidade de falar do Evangelho. Mas aí, como eles não viam, né, e não ouviam pela minha boca, mas eles viam pelas minhas atitudes. Porque eu pedia para orar no café da manhã, eu pedia para orar, eu quase que dormia, eu quase que morava na casa deles do que na minha própria casa. E essa família toda aceitou a Cristo como teu Salvador. Eles falaram para mim que eles nunca iriam entrar numa igreja evangélica. No primeiro domingo, quando eu falei para eles que eu tinha encontrado uma igreja evangélica, eu cheguei 30 minutos atrasado no culto da manhã, eles estavam lá, e aí viraram para mim e falaram assim, o Brito está atrasado. Então, assim, foi uma experiência assim, maravilhosa. E foram inúmeros sinais para que, quando Deus me desse esse sonho, que foi um sonho, né, que Deus me deu acordado, eu não estava dormindo em Portugal, e pudesse escrever, pudesse rascunhar, né, e colocar tudo no papel, aquilo que Deus estava dado. Comecei a entender que Deus não tinha me colocado no futebol, não era para ser rico ou para ser famoso, mas Deus tinha me colocado, me inserido nessa carreira como atleta, né, para ser rico de almas, para ser rico, né, desse evangelho, né, que é tão lindo como ele é lindo. Então, eu sou eternamente grato, né, a Deus por ter me escolhido, né, e para mim é um privilégio, né, um prazer enorme espalhar, né, esse perfume, né, esse aroma do Senhor pelos quatro cantos dessa terra e usando o futebol, né, algo que eu gosto de fazer, algo que começou na minha carreira, né, e hoje Deus ainda me permite estar no futebol, né, para poder alcançar tantas vidas que a gente tem alcançado. Mas não sozinho hoje, né, porque antes era sozinho. Hoje nós somos cerca de 71 atletas da UCE Brasil, né, missionários da bola, da seleção brasileira. Tá certo, capitão Brito. Agora eu quero conversar com os nossos pastores mais uma vez. Pastor Everton,
Eu gostaria de saber do senhor qual tem sido a postura da Igreja Batista em relação a tudo que nós estamos ouvindo hoje. Né? Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a questão do futebol, né? Inserido como um processo de evangelismo. Eu gostaria de saber do senhor qual o projeto hoje que a Igreja Batista tem, né, se utilizado para fazer o seu evangelismo. Porque hoje nós sabemos que a nossa juventude ela busca algo de diferente. Né? Nós sabemos que a juventude hoje não é mais como aquela de antigamente, que você levava o panfletinho, convidava para ir ao culto, e eles ali aceitavam aquele convite de ir ao culto. Hoje parece que a juventude quer algo que chame a atenção dela, que prenda a atenção dela. Né? Então, assim... eu vi há um tempo atrás um projeto de uma igreja em que o pastor levou uns jovens que gostavam de metaleira, de metal, de rock pesado. Ele levou esses jovens à igreja, fez o convite, eles chegaram lá, o culto estava uma coisa totalmente diferente. E aí, o que acontece? Ele utilizou, né, do rock cristão, digamos assim, né, de um meio musical para atrair a atenção desses jovens. E hoje, qual tem sido a postura da Igreja Batista? E depois, a mesma pergunta também serve para o pastor Bruno, tá bom? Eu queria saber quais as ferramentas os irmãos têm utilizado para fazer o evangelismo. Apesar de que agora a gente sabe que estamos em meio de uma pandemia e não estamos podendo tanto sair de casa, mas qual assim, foram os meios mais utilizados pelos pastores? Qual tem sido o trabalho de vocês hoje também nessa área para ganhar almas para Jesus, além do método tradicional? Para além, gostaria muito de ter um brito aqui na primeira Igreja Batista em Cantagalo, e eu acredito que Deus levanta pessoas com diversas habilidades, né? Nós não temos aqui um atleta profissional, mas se surgir alguém com o desejo de trabalhar com o esporte, com certeza será muito bem-vindo. Recentemente, nós tivemos um congresso da nossa juventude, a nossa juventude que se chama Juvem, né? Nós temos um projeto muito específico voltado para a juventude. Nós trouxemos recentemente uma karateca, a Cissa, não sei se ela é conhecida do Baroni, a Cissa esteve aqui recentemente, dando o seu testemunho, compartilhando a sua experiência também de compartilhar Jesus através do esporte. Mas a questão central, que nós temos investido muito mais recentemente, né? Claro que antes da pandemia, mas temos planos de dar seguimento a isso, é a evangelização através dos pequenos grupos, dos relacionamentos. Nós temos um trabalho muito forte da Junta de Missões, é uma organização missionária de batistas, que é voltado para o trabalho de pequenos grupos, multiplicadores. E, fundamentalmente, esse trabalho ele desafia o jovem e também o adulto ao relacionamento. Então, os pequenos grupos eles são concebidos para trabalhar de acordo com a realidade e a necessidade daqueles que vão se aproximando. Nós utilizamos como ferramenta fundamental a amizade, um a um. Você estabelece uma amizade no seu convívio, seja através da escola, seja através de alguma atividade extra. Então, a partir daí, você tem a possibilidade de trazer aquele jovem para o seu pequeno grupo, que normalmente tem como objetivo funcionar nas casas, pode até funcionar através de um rodízio, né? E isso possibilita a aproximação. No caso da nossa juventude, nós chamamos de Papo Jovem, que acontece semanalmente com o objetivo, quer dizer, acontecia semanalmente, né? Agora tem havido uma aleatoriedade maior, mas nós estamos fazendo também através das redes sociais. Então, esse trabalho, normalmente, ele é feito com o objetivo de discutir assuntos que são de interesse da juventude, o que facilita essa aproximação, o estabelecimento de vínculos, para que a gente possa efetivamente alcançar novos jovens. Você falou, deu o exemplo da música, né? Seja o rock ou qualquer outro estilo musical,
A música, de uma maneira geral, assim como o esporte, é uma ferramenta muito poderosa para a aproximação. Isso deve, pode, e nós queremos utilizar para atrair o jovem, para envolver o jovem e compartilhar o Evangelho de Jesus com essa juventude. Mas nós temos que encontrar caminhos cada vez mais efetivos que envolvam o interesse dele, cumprir aquele ensino do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse que se fez de religioso para o religioso, se fez de estar sem religião para quem estava sem religião, fez-se fraco para com os fracos, para por todos os meios ganhar alguns. Então, nós temos que utilizar as ferramentas, temos que ter os olhos bem abertos para as oportunidades. Hoje nós estamos investindo muito na nossa igreja, no trabalho de pequenos grupos multiplicadores, né? Temos um esforço muito grande, especialmente no ano passado, para a formação de liderança nesse sentido. Nós aqui... Então agora eu quero também ouvir o pastor Bruno, que ele possa contar um pouco para a gente também de quais têm sido aí as ferramentas utilizadas pela Igreja Renovada, Batista Não. Conta para a gente um pouquinho qual tem sido aí o processo de evangelização, né? Tem utilizado do esporte, quais são os projetos, ou então de repente assim, depois desse bate-papo, talvez a igreja possa investir um pouco mais no esporte, quem sabe? Então, Barone, nós lá na Renovação de Cristo, né, nós temos hoje, devido ao que nós temos enfrentado, né, mediante essa pandemia, nós temos investido muito também, como o pastor Everton falou, a questão dos pequenos grupos. Eu, particularmente, entendo que a igreja hoje ela está voltando à igreja primitiva, a igreja de Atos 2, onde se reunia nas casas dos irmãos, onde se compartilhava, onde o homem da casa se levanta como sacerdote e leva a palavra de Deus e assim transmite o que Deus quer para nossas vidas nesse momento de pandemia. Eu creio que esse momento veio para nossas vidas para o fortalecimento da igreja, porque a igreja nunca mais vai ser a mesma depois disso. Eu acho que a humanidade não vai ser mais a mesma. Nós estamos reaprendendo a amar, a dar valor às pequenas coisas. Em relação ao atletismo, eu tenho uma paixão por um determinado esporte. Eu sou jiu-jiteiro, eu praticava jiu-jitsu. Eu amava o jiu-jitsu. Hoje, infelizmente, eu não posso mais, mas nós tínhamos, há 2 anos atrás, eu e o meu grande amigo, pastor Leandro Braga, da Metodista aqui de Cantagalo, nós tínhamos um projeto na quadra de esporte ali de Monerá, onde nós dávamos aulas de karatê, de jiu-jitsu e futebol. Era maravilhoso. Nós tínhamos começamos com poucos jovens, de repente nós estávamos com mais de 100 jovens lá. A gente se via doido para dividir 3 esportes num espaço só. Mas era gratificante, porque você vê a alegria do pessoal. E o mais interessante é que o dia que a gente não orava, nós chegávamos um pouco atrasados. Pastor, você não vai orar não? Ninguém vai falar nada de Jesus, não? Eles nos cobravam isso. Amém. E isso tem sido uma ferramenta, isso na época foi uma ferramenta muito poderosa que nós desenvolvemos. Mas, infelizmente, nós não conseguimos levar à frente, mas é um sonho meu particular, poder trazer isso de volta, e aproveitar isso. E em relação ao evangelismo nesse tempo, eu tenho falado, eu sou pastor dos jovens, eu tenho falado para os nossos jovens o seguinte, que nós temos que usar as mídias sociais em nosso favor, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, usando o nosso Facebook, o nosso Instagram, a favor do reino. Então, eu tenho até falado com eles a questão de nós darmos o nosso melhor. Poxa, se eu sei compartilhar uma receita de bolo, vou gravar um vídeo fazendo a receita de bolo, mas vou falar do amor de Jesus. Trazer o seu melhor. Então, assim, conforme você falou, Bruno, eu creio que depois que passar essa pandemia, com certeza eu vou tentar trazer um esporte, quem sabe até trazer o Brito aqui para a gente poder desenvolver esse trabalho, porque eu enxergo da seguinte maneira: nós temos uma juventude hoje que ela está muito escassa do que é bom para a sua vida. É empurrado um monte de porcarias para a vida dos nossos jovens e eles descem de goela abaixo, não é nada com conteúdo. E a igreja tem que se levantar contra isso, a igreja tem que se levantar contra isso e se posicionar como igreja de Cristo. Nós temos que levar as boas novas, temos que voltar os tempos dos mártires lá atrás, em Atos 2,
e meter a cara mesmo, enfrentar quem tiver que enfrentar por amor do Evangelho, né? E que nós possamos tomar essa coragem, né? Mas, em nome de Jesus, passando tudo isso, né, com certeza nós vamos fazer um movimento esportivo em Cantagalo para envolver as igrejas, despertar essa juventude, porque é um sonho do meu coração poder resgatar esses jovens, né, que estão aí perdidos por não ter uma opção boa, né? E eu tive uma experiência muito gostosa há 2 anos atrás, né, nesse projeto lá com meu amigo pastor Leandro Braga, que foi maravilhoso, né? Você vê a mudança de caráter das crianças que às vezes não tinham nada dentro de casa e chegar para você e falar: tio, poxa, hoje eu não tive um pão para me poder comer. E nós podermos ajudar de certa forma, né? Ser como Pedro, né? Dizer assim: poxa, eu não tenho ouro nem prata, mas vou orar para que Deus possa te dar um retorno, Deus possa suprir a sua necessidade. E na semana seguinte nós voltávamos para lá: tio, ó, chegou um moço lá em casa com uma cesta básica. E era gratificante, né? Saber que você era, de certa forma, uma esperança na vida dessas pessoas, né? Queria falar, Rodrigo, deixa eu só compartilhar rapidamente com os pastores, porque eles falaram, né, sobre o que eles hoje desenvolvem, né, em suas igrejas, né, em Cantagalo. Primeiro dizer que a UCE Brasil está aqui pertinho de vocês, a agência missionária, né, para dar não só uma palestra, para não só reunir jovens, mas para dar apoio e assistência, né, para o trabalho que vocês, né, possam, né, desejar, né, realizar com o Ministério do Esporte. Então, pode solicitar, pode ter os nossos contatos, né, para que a gente possa estar aí visitando vocês, né, para ajudá-los, né, a dar uma sequência, não só uma palestra de um dia, né, e aí a gente perder, né, o nosso contato, não, mas para a gente dar uma sequência, né, e para estruturar, para ajudar, dar um suporte, porque essa é a responsabilidade da UCE Brasil, ajudar a desenvolver um Ministério do Esporte, né, e fazer com que esse Ministério do Esporte, né, tome corpo, né, e a gente pode treinar, né, membros da igreja de vocês, né, e pode descobrir se algum membro da igreja de vocês tem esse chamado para missões, através de missões urbanas, através do futebol ou até mesmo de outra modalidade esportiva. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, que o interior do estado do Rio de Janeiro, onde fica Cantagalo, é um campo missionário, né, onde todas as cidades é um campo missionário, mas eu quero dizer para vocês que para a UCE Brasil, são cidades de treinamento para os missionários da bola. Então, assim, a gente já, em muitas cidades do interior, nós já visitamos, temos parcerias com várias igrejas evangélicas, né, Macuco, Pádua, Itacara, Portela, Cordeiro, Miracema, né, Bom Jardim, Friburgo, Cantagalo ainda nenhuma ainda, né? Sim, Deus está nos presenteando, Deus está nos dando a oportunidade, o privilégio de nos conhecermos nessa noite. E a gente está aqui tão pertinho um do outro. Mas, ao mesmo tempo, esses atletas da UCE Brasil, eles passam por essas cidades antes de ir para um campo missionário transcultural. Então, assim, antes de qualquer missão fora do Brasil, a gente visita uma cidade do interior do Rio de Janeiro e fica 2, 3 dias desenvolvendo atividades missionárias em parceria com a igreja. Era isso que eu queria falar para não perder a oportunidade. Tá certo. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Como que a pessoa poderia fazer para estar participando da UCE, mas você já esclareceu. Gente, eu quero agradecer desde já. Eu quero agradecer ao pastor Everton, meu muito obrigado também ao pastor Bruno, ao capitão Brito, obrigado a vocês por esse momento prazeroso que nós tivemos. E eu quero deixar aqui já aberto para vocês poderem fazer as suas considerações. Eu agradeço desde já também ao nosso amigo Rodrigo, que está aí, né, no nosso host, né, botando nossa programação online no Facebook. Agradecer aos nossos telespectadores da TV Interior, o meu muito obrigado, e desde já que, após esse momento de pandemia, nós possamos estar juntos pessoalmente para louvar e agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos vivos e podendo presenciar todas as maravilhas que Ele ainda tem preparado para nós.
Vou começar, né? Eu queria agradecer também a oportunidade de você estar abrindo essa porta para a gente poder estar compartilhando essas experiências, né? Parabenizar o Brito, né, por essa iniciativa de estar levando o evangelho através do esporte, né, e deixar para você que nos assiste, né, que você tenha esse amor pelo evangelho. Assim como Deus chamou a cada um de nós, Ele também tem um chamado para a sua vida. Né, que você ouça essa voz do Senhor, que você ame o Senhor, né, porque somente amando o Senhor que nós vamos passar por tudo isso que nós estamos passando. Né, e eu creio que isso é passageiro. Isso é só para poder aumentar o nosso amor por Jesus. Né? Então, que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém. Quero, então, dar aqui a minha palavra final, expressando primeiro a minha gratidão a Deus, agradecendo a oportunidade de participar desse debate na TV com os amigos. Um abraço aí para o Baroni, um abraço para o Duda. Muito obrigado pelo convite. Quero dizer ao Brito que foi um prazer enorme conhecê-lo. Um abraço também para o pastor Bruno, desejando que Deus abençoe e sustente a vida de vocês. E eu quero acalentar no meu coração o desejo de que esse momento, esse tempo de conhecimento, de debate, de encontro, ele produza desdobramentos na nossa vida. Com certeza vamos fazer contato, Brito, para viver uma experiência que certamente será uma semeadura que pode produzir frutos na vida, não apenas dos jovens, mas de muita gente. Quero dizer aqui para todos nós, né, que estamos vivendo essa pandemia, ainda os seus efeitos, esse tempo como um tempo de despertamento para a igreja, de avivamento, Deus nos convidando a dobrar os nossos joelhos, buscar a sua face, ver a sua glória e ter um compromisso maior, um ardor maior com a obra de evangelização. Ele nos faça viver isso. Deus abençoe a vida de todos os ouvintes, graça de Deus alcance a sua vida e toda a sua família. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, né, de conhecer pessoas especiais, pessoas que Deus está me dando o privilégio de conhecer nessa noite. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, né, nas redes sociais, na TV Interior, no Facebook, e é um prazer enorme, né, testemunhar daquilo que Deus fez, hoje está fazendo, e amanhã continuará fazendo, não só na minha vida, mas na UCE Brasil, nos Missionários da Bola, e eu louvo a Deus por poder falar com tanta alegria e tanto amor, né, das suas maravilhas na minha vida. Eu me sinto um privilegiado de papai, de poder falar desse amor tão lindo e tão grande dele pela humanidade e também pelas nossas vidas. Pastores, fico aqui à vontade para fazer qualquer contato. Os meus pastores, né, que nos acompanham, né, é o pastor Wesley Blackman e o pastor Mauro Costa, da Igreja Batista Jardim Caraí, em Niterói, ali na rua Dr. Paulo César. Eles mandam um abraço também para vocês. E toda a nossa diretoria, né, da UCE Brasil, né, que é constituída por bispo, por pastores, né, e por líderes, né, e toda a UCE Brasil constituída pelos atletas, manda também um abraço para todos eles, e é uma enorme alegria. É uma pena que acabou, porque tinha tanta coisa para falar. É uma pena, né, Brito? É verdade. Um abraço a todos, uma boa noite. TV Interior, a sua segunda casa é aqui.